Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Que a paz esteja lá na tua casa. Que a paz esteja sobre a tua família. Faça assim. Onde a sua família estiver, vai receber a paz do Senhor. A paz esteja sobre a tua vida. Coloque a mão no teu coração. E que a paz esteja sobre essa pessoa linda que está do teu lado. Dá um sorriso, pode se assentar. Fique à vontade. Antes de pregar, eu gostaria de fazer um agradecimento. Na verdade, eu quero agradecer ao pastor Ricardo. Eu quero agradecer por 3 coisas que está acontecendo comigo nesse lugar. Quero agradecer, em primeiro lugar, pelo teu carinho seu e da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, porque quando nós estamos em terras estranhas, que não é o nosso local, tudo fica difícil. Você não sabe se está para lá, se está para cá, se está longe, se está perto. E nesse final de semana, eu e a minha esposa, nossos filhos estão lá na nossa cidade, mas o pastor Ricardo e sua família têm cuidado de nós dois, eu e a Nil. Busca no hotel, leva para comer, leva de volta, está tudo bem, está faltando alguma coisa. E é gostoso você receber esse carinho, né? Eu estou me sentindo em casa nesse lugar. Então eu quero agradecer pelo carinho. Segundo agradecimento, eu quero agradecer pela confiança. Porque isso aqui é perigoso. Isso aqui na mão de qualquer pessoa é um perigo, é uma arma. E o Senhor mostrou essa confiança em mim. Fala com os casais da minha igreja, fala com a minha liderança, e agora, em especial, no culto da família, né? Para mim é uma honra estar aqui contigo, né? E essa confiança que o Senhor demonstrou em mim. E o terceiro agradecimento, eu quero agradecer pela oportunidade. Oportunidade, igreja, é como um ônibus. Tem gente que espera uma vida inteira por esse ônibus, mas ele não passa. Tem gente que fica uma vida inteira no ponto, esperando pelo ônibus, mas depois descobre que ficou uma vida inteira no ponto errado. Tem gente que está lá no ponto e quando o ônibus para, ele está de costa fazendo outras coisas, falando com outras pessoas. Pode ser que quando ele volte, o ônibus já foi embora. E pode ser que esse ônibus nunca mais volte. Tem gente que sobe nesse ponto e desce no outro. Sobe e desce, como se ele brincasse com as oportunidades que a vida lhe dá. E tem gente que quando o ônibus para, ele sobe e aproveita. E sabe desfrutar das oportunidades. A vida tem ensinado isso. Eu tenho sabido fazer uso das oportunidades que Deus tem me dado. E nessa noite eu poderia parafrasear e dizer que o Senhor é o motorista desse meu ônibus nessa noite. Essa igreja é o meu ônibus e ela parou mais uma vez para mim. E agradeço a Deus. E é em nome de Deus que eu gostaria que você aplaudisse essa família maravilhosa que tem me acolhido. Glória a Deus. Querido, nessa noite eu preparei uma pregação a qual eu dei o título de Jesus, o reconstrutor de sonhos. Quem aqui tem sonhos? Quem aqui crê que ainda em 2012 o seu sonho pode realizar? E Deus quer falar contigo nessa noite. Deus quer falar sobre o teu sonho. E eu tenho viajado por todo esse Brasil. Deus tem me levado a lugares que jamais imaginei um dia poder estar. E Deus tem me usado muito. E
pelo que Deus tem feito na minha vida. Eu olho uma igreja como essa, lotadinha. Nós poderíamos contar os lugares que estão sem pessoas. Mas mesmo a despeito de uma igreja lotada como essa, eu creio que Deus de repente me trouxe nessa noite somente para que você ouvisse essa palavra. Então, irmão, de repente tudo isso que está acontecendo desde ontem, desde quando o pastor ligou para acertar um dia na minha agenda, isso aconteceu há meses e meses atrás. De repente eu deixei toda a minha família lá, estou aqui com a minha esposa, fizemos de manhã, mas tudo isso aconteceu só por causa de você. Então eu quero que você se desligue de tudo, viu? Quero que você fique bastante atento. E de repente tudo isso está acontecendo só por causa de você. Eu acredito nisso. Então olhe para a pessoa que está do lado e diga assim: não fale comigo agora. Diga assim, ó, pode ser você. Então, queridos, vamos lá. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse lá em João 18:10. Nós vamos ler somente um verso, mas um verso bastante conhecido na Bíblia, uma história que talvez você já tenha ouvido, porque ela está nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João falam desse ocorrido. Mateus, Marcos fala muito superficial sobre esse ocorrido. Lucas não só escreve o que aconteceu, como fala também do milagre. Mas é em João que nós vemos um texto muito mais rico de detalhes, que a gente pode se aprofundar um pouco mais lá. Então, é um texto que vocês já conhecem, mas que pode ser que Deus nessa noite fale de uma forma totalmente diferente da forma que você já ouviu. Se você trouxe a sua Bíblia, verifique se ela está igual a minha. Se você não trouxe, você pode acompanhar aqui no telão, onde João 18:10 diz assim: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Diga, orelha direita. E o nome do servo era Malco. Diga, Malco. Queridos, esta é uma passagem que talvez você já tenha ouvido. Jesus, depois de ceiar com os 12, Jesus depois de sentar à mesa, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar. Jesus vai ao Getsemane. Jesus leva consigo 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Jesus sabe que depois daquela oração, ele passará por todo aquele martírio que você já conhece até chegar na cruz. Jesus será preso e passará por todo aquele julgamento, aquele sofrimento até terminar na cruz. Jesus está extremamente tenso. Jesus, a Bíblia diz que foi tomado de pavor e angústia. E Jesus sobe para orar. E aqueles 3 que ele leva consigo não é para orar, ele precisa de gente. Jesus está nervoso. A Bíblia diz que ele sua sangue. Isso provado cientificamente de uma pessoa em extremo momento de tensão, ela pode suar sangue. Jesus faz uma oração que mostra que ele estava realmente nervoso, tenso. Jesus olha para o céu e diz: Pai, se possível for, me afasta desse cálice. Mas logo em seguida ele diz: mas se for da sua vontade, eis-me aqui. Jesus por 3 vezes vem, para de orar e vem ver se aqueles 3 amigos estão ali. E por 3 vezes ele encontra os 3 dormindo. E ele diz: por favor, fiquem acordados. Eu preciso de gente. Jesus
sabe por tudo que vai passar. Jesus, como Deus, ele poderia não sentir dor, ele poderia não passar por aquilo, mas Jesus se fez homem para isso. Jesus tem autoridade para dizer para nós que ele já passou fome, ele já sentiu dor, ele foi traído. Jesus, como homem, Jesus viveu intensamente na terra os dilemas de ser um homem. Jesus está ali quando chega um grupo para buscá-lo. Todo mundo conhece essa história, todo mundo já viu o filme, já estudou na igreja, já leu a Bíblia, e um grupo de soldados vem para buscar Jesus. Mas na verdade não é apenas um grupo de soldados. A Bíblia nos mostra que tinha junto com eles um servo do sumo sacerdote. E a Bíblia diz mais, o nome desse servo era Malco. Agora é interessante que Malco não aparece em nenhum outro momento da Bíblia. A Bíblia tem 35.568 versículos e nenhum versículo mais aparece Malco. Aliás, se você observar o texto já está pronto, o texto já tem um ponto final, já está pronto, já se explicou, já se falou tudo sobre o ocorrido. Mas João fez questão de colocar um ponto final e recomeçar o texto somente para dizer que o nome dele era Malco. Como se João quisesse que ficasse registrado Malco na Bíblia. Como se João quisesse que nós soubéssemos que esse cara chamava Malco. Mas será que é possível nós conseguirmos extrair alguma coisa somente com essas informações? Quem era Malco? A gente pode, se você analisar algumas coisas. Primeiro, Malco era um servo. E sendo servo, Malco é aquele que atendia o sumo sacerdote. Malco era aquele que colocava água para o sumo sacerdote. Malco é aquele que colocava uma toalhinha. Malco é aquele que preparava o cachorro. Malco é aquele que verificava se estava tudo em ordem no público, no culto. Malco é aquele que preparava o microfone. Malco era um servo. E como servo, Malco trabalhava na casa do Senhor. Malco era um servo do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era o mais alto posto religioso da época do Antigo Egito. O povo do Antigo Egito, a maior autoridade eclesiástica da época era o sumo sacerdote. E tinha a maior autoridade política também. A política sempre andou junto com a religião. Sempre você tinha um alto posto político, o mais alto posto político e o mais alto posto religioso. Após o exílio babilônico, o sumo sacerdote assume os dois postos. Então nada mais do que ele era a maior autoridade que podia ter na época. O sumo sacerdote passa a ser a maior autoridade da época. E Malco era servo do sumo sacerdote. Digo mais, Malco tinha um sonho. Malco sonhava em ser o sumo sacerdote. Malco estava trabalhando para isso. Na época existia uma escola sacerdotal fundada por Eli, da ajuda de Ana e Eucana. E o primeiro aluno dessa escola foi Samuel. E Malco estava matriculado nessa escola. Malco era um aprendiz. Malco estava preparando-se para ser um sumo sacerdote. Malco tinha um sonho. O sonho de Malco era ser um sumo sacerdote. Eu imagino que quantas vezes Malco fechou seus olhos e ficou imaginando ele já vestido com aquela roupa, com aquelas estolas sacerdotal. Eu imagino que quantas vezes Malco não chegou em frente a um espelho e começou a discursar como um sumo sacerdote, como já literalmente sonhando em estar naquela posição. Porque o sonho é assim. O sonho
é o combustível que nos mantém vivos. Toda pessoa que deixa de sonhar perde a razão de viver. Sonhos de criança, sonhos de adolescentes, de jovens, sonhos já na idade madura, tudo, sonho de velho. A Bíblia diz que os velhos sonharão. Não é a hora de parar de sonhar. Só que o sonho é assim, o sonho você precisa correr atrás. O sonho é que nos motiva a viver, a melhorar, a buscar mais do Senhor, a buscar um novo curso na nossa vida. O sonho é que nos alavanca para frente. Porque muito mais importante, presta atenção, do que a realização do sonho, é o momento em que você vive na busca do sonho. Porque quando você realiza um sonho, é como se fosse o final, como se fosse a realização, acabou o sonho. E aí você tem que começar um novo sonho. Nós vivemos de sonhos. Muito mais importante do que a realização é esse momento em que você está na busca dele, que você consegue engravidar as pessoas da casa, as pessoas torcem por você, você tem o sonho de uma faculdade, e seus pais entram junto com você, eles sonham um dia, você está recebendo aquele diploma, e você vai vivendo, é quando você busca mais, você está mais de você, e aí você realiza o sonho. Aí você tem que começar um novo sonho. Malco não estava parado, Malco estava matriculado, Malco trabalhava, Malco fazia, Malco tinha um sonho, ele queria ser um sumo sacerdote. Nem todos os sonhos nossos, nem todos os sonhos um dia podem se tornar realidade, mas toda a realidade um dia nasceu um sonho. Tudo que você vê hoje, um dia alguém sonhou. Hoje você vê uma igreja bonita como essa, bem arrumadinha, estava falando isso com o pastor, né? Está tudo direitinho, né? Mas um dia alguém sonhou com isso. E hoje é uma realidade. Sonho é assim. E Malco vivia, Malco tinha, a sua vida girava em torno disso. Malco, ele estava se preparando. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, faz 20 anos que eu sonho isso, e você fala, meu Deus, mas vocês estão fazendo alguma coisa para que esse sonho se torne realidade? Se faz 20 anos que você sonha, será que realmente você precisa disso? O sonho não pode nos fazer paralisar. O sonho é aquilo que faz a gente ter um motivo para levantar todos os dias de manhã. Mas Malco sonhava, mas não era tão simples assim. Quer dizer que para ser um sumo sacerdote bastava se matricular na escola sacerdotal? Não. Existiam alguns pré-requisitos também para ser um sumo sacerdote. Não era tão simples assim. Você primeiro tinha que ser filho de Abraão. Malco era filho de Abraão. Tinha que ser da tribo de Levi. Malco era da tribo de Levi. Você tinha que ser do tronco de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote que teve na história. A partir dele, toda a árvore genealógica de Arão permitia ser um sumo sacerdote. E Malco era do tronco de Arão. Também não podia ter nenhum defeito físico. Não podia ser cego, não podia ser surdo, não podia ser mudo, não podia ser gago, não podia ter nenhum defeito físico. E Malco possivelmente vivia em plena saúde. Tudo estava dando certo para Malco. Malco tinha tudo para ser um sumo sacerdote. Até um dia, como um dia qualquer. Um dia como um dia na sua vida. Uma terça-feira, uma quarta-feira, que você levanta, você toma aquele mesmo café que você sempre tomou, você toma o mesmo caminho, um dia como outro qualquer. Um dia que será mais um dia na sua vida. E de repente, como um piscar de olhos, algo inesperado acontece na sua vida. E sua vida muda completamente. Agora, Malco é chamado e uma missão é dada para Malco. Malco, você precisa ir buscar, reúne um grupo aí de soldados
e vá buscar um judeu que está falando demais. Um judeu que está mexendo muito com o povo e nós não estamos muito contentes com isso. É Jesus. E Malco diz, tudo bem, eu já ouvi muito falar de Jesus, mas eu não consigo identificá-lo. Ele, quando está junto com os seus, ele é muito parecido, é muito difícil de distinguir quem é Jesus. E aí ele diz, não, nós já compramos um dos deles, que irá acompanhar a comitiva, e quando chegar lá ele vai dar um beijo nesse judeu. E esse judeu é Jesus, você traga para nós. Malco sabia que Jesus não era uma pessoa de confronto. Malco sabia que Jesus era uma pessoa apaziguadora. Malco sabia que Jesus era uma pessoa do bem, de paz. Sabia que Jesus não ia estar tratado. Ele sabia que não haveria resistência da parte de Jesus. Sabia que ia ser muito simples. Malco apenas deve ter pego ali 2, 3 ou meia dúzia de soldados, não sei, e subiu. Judas acompanha esse grupo e sobe até o Monte das Oliveiras para buscar Jesus. Mas quando Malco chega ao Monte das Oliveiras, algo inesperado acontece. Um daqueles 3 que veio com Jesus, Pedro, de repente percebe o que está acontecendo. Jesus, já sabendo do que ia acontecer, Jesus se levanta e espera o grupo chegar. O grupo começa a chegar, aqueles 3 que estão ali acordam. Pedro começa a ver aquilo. Pedro, meio que ainda dormindo, percebe o grupo chegando, Jesus em pé. Pedro percebe que aquele grupo vai prender Jesus, e Pedro, com aquele jeito impetuoso de Pedro, com aquele jeito sanguíneo de Pedro, Pedro foi o único homem na face da terra que andou sobre o mar, porque se é o Senhor me diga, eu quero ir de encontro. Ele falou, venha Pedro. E Pedro era assim. Pedro é impulsivo. E Pedro, quando olha aquela situação, a Bíblia diz que desembanha a espada. Acredito que não dele, porque eles não andavam armados. Mas Pedro puxa uma espada e parte em direção àquele grupo. Possivelmente Malco estava na frente daquele grupo. E Pedro, quando parte com a arma em punho, com aquela espada no ar, em direção, Malco desce a espada. Possivelmente Malco se esquiva, desvia, mas a lâmina da espada passa na orelha de Malco, e a orelha de Malco é decepada. Num único golpe, a orelha de Malco cai ao chão. Malco entra em desespero. Eu acredito que aqui é uma zona que irriga muito sangue. Eu acredito que jorrava sangue. Eu acredito que a roupa de Malco começou a ser tomada pelo sangue. Malco entra em desespero. Malco cai no chão de joelho. Malco começa a gritar, a chorar. Malco começa a procurar a orelha dele e vê a orelha dele no chão. E Malco sabe que não tem volta. Malco entra em desespero. As pessoas, sem saber muito o que fazer, perdem a ação, não sabem o que fazer. Mas todos imaginam que Malco está chorando apenas pela dor, pela perda. Mas Malco não está chorando só sobre isso. Malco está chorando porque o seu sonho está no chão. Malco, quando vê a sua orelha direita no chão, Malco vê o fim de tudo. Malco vê todo o seu sonho acabado. Porque quando nós machucamos, seja em qualquer lugar do corpo, como que um processo divino, regenerativo, ele vai sendo curado, fechando. Quando você quebra um osso, como que algo do céu vai fechando e vai colando aquele osso novamente. Mas quando você pega um membro, ele não volta mais. Quando você vê um dedo no chão, você sabe que não crescerá no dedo. Você perdeu. Malco, quando vê sua orelha no chão, Malco sabe que ele perdeu. Porque a orelha direita de Malco era importante na vida dele. E aí você deve perguntar, mas por quê? Se fosse a esquerda, seria diferente? Na vida de Malco, sim. Malco não podia ter perdido aquela orelha direita. Malco
ver tudo aquilo que trabalhou em fração de segundo, assim ó, um fio de uma espada, acaba tudo. Para você entender por que Malco não podia perder sua orelha direita, eu preciso que você abra novamente a sua Bíblia. Eu preciso que você vá lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 29 e 20. Êxodo 29 e 20 nos relata um cerimonial, uma consagração de um sumo sacerdote. Aí, na verdade, relata o cerimonial, a consagração que foi feita com Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. E a partir dali, todos que fossem assumir o posto de sumo sacerdote tinham que passar por isso. Vocês sabem que se o presidente da República for assumir, um novo presidente for assumir o cargo, não é simplesmente assim, vai lá e assume. Tem todo um cerimonial, tem o cargo presidencial, tem a subida na rampa, tem a troca da faixa, tem todo. Você vê na televisão quando morre um rei e um novo rei vai assumir, tem todo um cerimonial, tem tapete vermelho, tem carruagem, tem uma coisa. E não era diferente para o sumo sacerdote. Para a pessoa assumir o posto de um sumo sacerdote, um posto de tão alta relevância como era, ele passava por uma consagração que foi feita com Arão, que está lá em Êxodo 29 e 20. Acompanhe comigo, vê se está igual a sua aí. A Bíblia diz assim: e imolarás um carneiro. Isso é, matarás o carneiro. O sangue do carneiro no Velho Testamento, vocês sabem disso, era de suma importância. Mas depois Jesus veio e aboliu isso daí. Mas imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas e sobre os dedos polegares de seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Era pego o sumo sacerdote, e um pouco do sangue era colocado em tua boca, consagrando assim aquela boca ao Senhor, dizendo: a partir de agora a tua boca será a voz do Senhor. A partir de agora a tua boca não mais lhe pertence, mas a tua boca trará mensagens do céu. A tua boca falará aquilo que o Senhor quer falar com o seu povo. Um pouco do sangue também era colocado no dedão da mão direita, consagrando assim a mão do sumo sacerdote, dizendo assim: a tua mão não é mais uma mão normal, mas a tua mão é uma mão sobrenatural. A partir de agora, onde a tua mão tocar, pessoas serão curadas, pessoas receberão os milagres do céu através da imposição da tua mão. A tua mão tocando nas pessoas mudará as vidas das pessoas. E um pouco do sangue também era colocado no dedão do pé direito, consagrando assim os pés daquele sumo sacerdote. Aonde a planta do teu pé tocar, este local será abençoado, porque o teu caminhar já não mais lhe pertence, mas o teu caminhar agora é do Senhor. Nós ungimos o teu pé, e o seu andar não é mais um andar natural, mas um andar sobrenatural, porque os seus pés foram consagrados ao Senhor. E um pouco do sangue era colocado na ponta da orelha direita, dizendo assim: a partir de agora, este será o canal de entrada do céu. Deus falará através deste ouvido. É através deste ouvido que Deus mandará as mensagens que Ele quer que o teu povo escolha. Este ouvido não mais lhe pertence. Este ouvido está consagrado, ungido ao Senhor. Malco, quando vê sua orelha direita ao chão, Malco sabe que nunca poderá ser consagrado a um sumo sacerdote. Malco vê o fim de tudo. E o inimigo é assim, igreja. O inimigo hoje, o maior alvo do inimigo são os nossos sonhos. O inimigo sabe que quando ele acaba com nossos sonhos, nós perdemos a razão de viver. O inimigo sabe que quando ele destrói um sonho seu, ele abala a sua fé. Ele sabe que você desanima,